Uma menina analfabeta pediu a um milionário para ler a carta de sua falecida mãe. O que ele descobriu o fez chorar. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. A chuva de dezembro caía implacável sobre São Paulo, transformando as ruas do centro em pequenos rios turbulentos que carregavam consigo os sonhos perdidos de mais um ano que chegava ao fim. No 50º andar do edifício Copacabana, no coração da Avenida Paulista, Eduardo Mendonça observava pela janela blindada de seu escritório o caos urbano que se desenrolava lá embaixo. Aos 42 anos, ele comandava a Farmacorp, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, com a mesma frieza calculista que empregava em todas as esferas de sua vida. O escritório era um reflexo perfeito de sua personalidade. Paredes de vidro fumê, móveis de design italiano em tons de cinza e preto e uma mesa de mogno maciço que custava mais que um apartamento de classe média. Tudo ali respirava poder e distanciamento emocional. As únicas cores quentes vinham dos diplomas emoldurados em ouro que adornavam uma parede inteira, MBA em Harvard, especialização em finanças na London School of Economics, doutorado honorário em administração. Troféus de uma vida inteira dedicada ao sucesso, mas que nunca conseguiram preencher o vazio que carregava no peito desde menino. Eduardo era alto, com 1,85 m de altura, cabelos negros sempre impecavelmente penteados para trás, com gel importado, e olhos castanhos que raramente demonstravam qualquer emoção. Suas roupas eram invariavelmente ternos, sob medida da Armani, gravatas de seda italiana e sapatos ingleses que custavam o salário mensal de um executivo júnior. Cada detalhe de sua aparência era cuidadosamente calculado para projetar a autoridade e manter as pessoas à distância, exatamente como havia aprendido na infância, quando descobriu que vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Naquela tarde chuvosa de dezembro, ele revisava relatórios trimestrais quando sua secretária, Márcia, uma mulher de 50 anos que trabalhava para ele há mais de uma década, bateu discretamente na porta. Senhor Eduardo, tem uma situação aqui embaixo que precisa de sua atenção, disse ela, hesitante. Eduardo nem levantou os olhos dos papéis. Se é algum representante de ONGs pedindo doação, você sabe qual é a resposta padrão. Direcionem para o Departamento de Responsabilidade Social. Não, senhor, é diferente. É uma criança. Agora ele ergueu o olhar, franzindo o senho. Uma criança? O que uma criança está fazendo aqui? Ela está encharcada da chuva e insiste em falar com o senhor pessoalmente. Diz que tem uma carta que precisa ser lida. Os seguranças tentaram dispensá-la, mas ela não sai. Está lá há mais de uma hora. Eduardo suspirou com impaciência. Sua agenda estava lotada. Reunião com investidores japoneses às 4. Conference call com fornecedores europeus às 6. Jantar de negócios com senadores às 8. Não tinha tempo para teatrinhos infantis. Chame a assistência social. Deve ser alguma criança de rua tentando aplicar algum golpe. Senhor, Márcia insistiu. Algo incomum para ela, que sempre aceitava suas decisões sem questionamento. Ela parece diferente. Não está pedindo dinheiro. Só quer que alguém leia uma carta para ela. A persistência de sua secretária o irritou. Eduardo Mendonça não havia chegado onde estava sendo sentimental com cada história triste que aparecia em sua porta. Seus pais, Osvaldo e Helena Mendonça, herdeiros de uma tradicional família de cafeicultores do interior de São Paulo, haviam-lhe ensinado desde cedo que sentimentos eram luxos que os bem-sucedidos não podiam se dar ao luxo de ter. Muito bem, disse finalmente, mas eu tenho exatamente 5 minutos para resolver isso. Quando desceu ao térreo, encontrou uma cena que o surpreendeu.
Uma menina de aproximadamente 8 anos estava sentada no chão de mármore do lobby, completamente encharcada. Seus cabelos castanhos cacheados grudavam no rosto pequeno e anguloso, e seus grandes olhos escuros, que o lembraram vagamente de alguém, embora não conseguisse identificar quem, estavam vermelhos de tanto chorar. Vestia uma camiseta rosa desbotada, uma saia jeans remendada e chinelos de borracha furados. Em suas mãos pequenas e trêmulas, segurava uma carta, amarelada, protegida dentro de um saco plástico transparente. "Você é o Dr. Eduardo?" perguntou ela com uma voz fina, mas determinada, pronunciando cada palavra com cuidado, como se tivesse ensaiado aquele momento muitas vezes. "Sou. E você é?" "Meu nome é Isabela, mas todo mundo me chama de Isa. Por favor, doutor, o senhor pode ler esta carta para mim? Minha mãe disse que quando ela partisse, eu tinha que trazer esta carta para o senhor." Eduardo olhou ao redor, constrangido. O lobby estava cheio de executivos e visitantes importantes, todos observando a cena com curiosidade mal disfarçada. Sua imagem pública de empresário inacessível estava sendo testada. "Criança, eu não tenho tempo para..." "Por favor," ela interrompeu, levantando-se rapidamente e estendendo a carta. "Minha mãe morreu faz 3 semanas. Ela trabalhou na casa de gente rica a vida toda e disse que esta carta era muito importante. Eu não sei ler ainda e não tenho mais ninguém no mundo." As palavras da menina atingiram Eduardo como um soco no estômago. Havia algo na inflexão de sua voz, na forma como pronunciava certas palavras, que despertou memórias há muito enterradas. Sua mente racional lhe dizia para se afastar, entregar a situação para os assistentes sociais e voltar para suas reuniões importantes. Mas algo mais profundo, uma voz que ele havia silenciado há décadas, sussurrava que talvez devesse ficar. "Qual era o nome da sua mãe?" perguntou, surpreendendo a si mesmo. "Maria das Graças Oliveira Santos, mas todo mundo chamava ela de Gracinha." O mundo parou. O barulho do trânsito lá fora, as conversas no lobby, até mesmo o som da chuva contra as janelas, tudo desapareceu. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na recepção de granito. Gracinha. A única pessoa que havia lhe dado carinho verdadeiro nos primeiros 8 anos de sua vida. A mulher que cantava canções de ninar quando ele tinha pesadelos, que fazia bolo de chocolate nos seus aniversários enquanto seus pais viajavam, que o consolava quando voltava da escola chorando porque outras crianças zombavam de sua timidez. "Doutor, o senhor está bem?" A voz de Isabela o trouxe de volta ao presente. Eduardo olhou para aqueles olhos escuros e finalmente entendeu por que eles lhe pareciam familiares. Eram os mesmos olhos carinhosos que o haviam acompanhado durante toda a infância, os olhos de Gracinha. "Suba comigo", disse com a voz embargada. "Vamos ler essa carta." Continue 17:24. Tópico 2. O elevador subiu em silêncio absoluto pelos 50 andares, criando uma tensão palpável entre Eduardo e Isabela. A menina apertava a carta contra o peito como se fosse seu bem mais precioso, deixando pequenas poças de água no chão espelhado do elevador. Eduardo observava seu reflexo distorcido nas portas de aço inoxidável, tentando processar a avalanche de emoções que o nome Gracinha havia desencadeado. Há 34 anos, não ouvia esse nome, desde o dia em que seus pais a demitiram sumariamente, quando ele completou 8 anos, alegando que menino grande não precisa de babá. Quando chegaram ao 50º andar, Márcia os aguardava com uma expressão preocupada. Em seus 12 anos trabalhando para Eduardo, jamais o havia visto tão abalado. Ele sempre foi um homem de controle férreo sobre suas emoções, capaz de demitir funcionários sem piscar ou cancelar contratos milionários com a mesma frieza com que escolhia a gravata pela manhã. "Márcia,
Cancele todos os meus compromissos desta tarde, disse Eduardo, ainda visivelmente perturbado. E providencie roupas secas para a menina. Chame a Sandra da recepção, ela deve ter alguma blusa reserva. Mas, senhor, a reunião com os japoneses... Eu disse, para cancelar tudo, cortou Eduardo, com uma dureza que fez Márcia dar um passo atrás. O escritório de Eduardo impressionou Isabela, que nunca havia estado em um ambiente tão luxuoso. Ela girou o pescoço para observar o teto alto, os quadros abstratos nas paredes e a vista panorâmica da cidade que se estendia até onde seus olhos conseguiam alcançar. Suas roupas encharcadas gotejavam sobre o carpete persa, que custava mais que sua mãe ganhava em 2 anos de trabalho. Sente-se ali, indicou Eduardo, apontando para uma poltrona de couro italiano diante de sua mesa. Ele mesmo se posicionou atrás da mesa, mantendo a barreira física que sempre o fazia sentir-se seguro. Agora me dê a carta. Isabela hesitou por um momento, como se estivesse entregando sua alma. O senhor promete que vai ler tudo? Minha mãe disse que era muito importante. Prometo. Com cuidado reverencial, Isabela retirou a carta do saco plástico. O papel estava amarelado pelo tempo, com as bordas levemente desgastadas e a caligrafia caprichada de Gracinha, que Eduardo reconheceu imediatamente, cobria 3 páginas inteiras. O envelope simples tinha seu nome escrito na frente, para Eduardo Mendonça, com todo o carinho do mundo. Eduardo abriu a carta com mãos que tremiam imperceptivelmente e começou a ler em voz alta: Meu querido Dudu. Sua voz falhou na primeira linha. Ninguém o havia chamado de Dudu desde que Gracinha saíra de sua vida. Ele limpou a garganta e recomeçou. Meu querido Dudu, se você está lendo esta carta, significa que eu já parti deste mundo e que minha filha Isabela conseguiu encontrá-lo. Isabela se inclinou para a frente, bebendo cada palavra como se fosse água no deserto. Sei que deve estar confuso e talvez até irritado com esta situação, mas preciso que saiba de algumas coisas muito importantes. Primeiro, quero que saiba que os anos que passei cuidando de você foram os mais felizes da minha vida. Você foi o filho que eu nunca pude ter biologicamente, e cada momento ao seu lado foi uma dádiva. Eduardo parou de ler, sentindo a garganta apertar. Gracinha havia sido demitida quando ele estava com 8 anos, porque seus pais descobriram que ela havia se matriculado em um curso noturno de pedagogia. Empregada não precisa estudar, havia dito seu pai Osvaldo. Isso só dá ideias na cabeça delas. Continue, por favor, sussurrou Isabela, percebendo que ele havia parado. Segundo, quero que conheça minha filha Isabela. Ela é uma criança extraordinária, inteligente como você era, mas com uma sensibilidade e bondade que espero que você possa redescobrir em si mesmo. Ela perdeu o pai muito cedo, um acidente de moto quando tinha apenas 3 anos. E agora só tem a mim no mundo. Eduardo olhou para Isabela, que limpava discretamente as lágrimas que escorriam por seu rostinho. A semelhança com Gracinha era inegável. Não apenas nos olhos, mas na forma como inclinava a cabeça quando ouvia algo importante, no jeito como mordia o lábio inferior quando estava nervosa. Dudu, preciso te contar algo que guardei comigo todos estes anos. Quando seus pais me demitiram, não foi apenas porque eu estava estudando, foi porque eu descobri algumas coisas que aconteciam na empresa do seu pai que não estavam certas. A atmosfera no escritório mudou instantaneamente. Eduardo sentiu um frio na espinha. A empresa farmacêutica havia sido fundada por seu avô em 1952 e passada para seu pai nos anos 1970. Quando Osvaldo morreu em um acidente de avião em 1998, Eduardo havia herdado o controle acionário, mas sempre assumiu que o negócio era completamente ético. Que tipo de coisas? Murmurou Eduardo. Embora soubesse que a carta responderia.
Eu organizava os papéis que seu pai deixava espalhados pelo escritório em casa e comecei a perceber irregularidades nos relatórios de testes de medicamentos. Documentos que mostravam efeitos colaterais graves sendo omitidos, aprovações compradas, estudos falsificados. Eduardo parou de ler abruptamente, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A Farmacorp era respeitada no mercado, tinha parcerias com o governo, fornecia medicamentos para a rede pública de saúde. Se houvesse irregularidades, por que parou? Perguntou Isabela, ansiosa. Eu preciso de um momento, disse Eduardo, levantando-se e caminhando até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava sob a chuva. 8 milhões de pessoas que confiavam em empresas como a sua para proteger sua saúde. Se os documentos que Gracinha havia descoberto fossem verdadeiros... Doutor Eduardo, a voz suave de Isabela o interrompeu. Minha mãe sempre dizia que a verdade pode doer no começo, mas que é a única coisa que pode nos libertar. Ela me ensinou que pessoas boas fazem a coisa certa mesmo quando é difícil. Eduardo se virou para olhar para aquela criança de 8 anos que falava com uma sabedoria além de sua idade. Em seus olhos via o mesmo brilho de determinação moral que lembrasse de Gracinha. Continue lendo, por favor. Mamãe disse que tudo ia fazer sentido no final. Eduardo voltou para a mesa, respirou fundo e continuou. Sei que esta revelação deve estar te machucando, meu querido menino. Mas você precisa saber que guardei todas as evidências. Estão escondidas em um lugar seguro, esperando o dia em que você estivesse pronto para conhecer a verdade e fazer a coisa certa. A chuva continuava batendo contra as janelas do 50º andar, mas dentro daquele escritório, 2 mundos completamente diferentes haviam colidido e nada jamais seria como antes. Continue. 17h42, tópico 3. A tarde se transformou em noite, enquanto Eduardo continuava a leitura da carta, pausando frequentemente para digerir as revelações que Gracinha havia guardado por mais de 3 décadas. Márcia havia trazido roupas secas para Isabela, uma blusa rosa da recepcionista Sandra e uma calça de moletom que sobrava de uma campanha de doação da empresa. A menina agora estava mais confortável, mas seus olhos permaneciam fixos no rosto de Eduardo, estudando cada expressão que se desenhava em suas feições. Dudu, você deve estar se perguntando por que não expus essas irregularidades na época, continuou Eduardo lendo. A verdade é que tentei. Procurei a imprensa, órgãos fiscalizadores, até mesmo alguns políticos conhecidos da família, mas descobri que a corrupção era muito mais profunda do que imaginava. Suas conexões políticas eram fortes demais e eu era apenas uma doméstica sem credibilidade. Eduardo interrompeu a leitura novamente, lembrando-se vagamente de conversas sussurradas entre seus pais durante sua infância. Fragmentos de memória começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro. Reuniões noturnas em casa, envelopes trocados discretamente, telefonemas em tons ameaçadores. Além disso, ele continuou lendo. Eu tinha medo, não por mim, mas pela criança que estava crescendo. Em meu ventre. Sim, Dudu, Isabela é minha filha, mas há algo que você precisa saber sobre o pai dela. Isabela se endireitou na poltrona, prestando atenção redobrada. Eduardo percebeu a tensão no corpo da menina e gentilmente perguntou: Você quer que eu continue? Pode ser algo difícil de ouvir. Mamãe sempre me disse para ser corajosa, respondeu Isabela, erguendo o queixo com determinação. E eu quero saber tudo sobre o papai. Eduardo assentiu e prosseguiu. O pai da Isabela se chamava Roberto Santos e ele trabalhava como jardineiro na casa dos seus pais. Era um homem bom, honesto, que sonhava em estudar engenharia agrônoma para melhorar a vida dos pequenos agricultores.
Nos apaixonamos em segredo, sabendo que nunca seria aceito pela família Mendonça. A revelação atingiu Eduardo como um raio. Ele se lembrava vagamente de Roberto, um rapaz alto, de sorriso fácil, que cuidava dos jardins da mansão familiar em Alphaville com um carinho quase paternal pelas plantas. Havia sido demitido na mesma época que Gracinha, e Eduardo nunca mais havia pensado nele. Quando descobriram sobre nosso relacionamento, a carta continuava, seus pais nos demitiram imediatamente e ameaçaram Roberto. Disseram que se ele não desaparecesse, fariam com que nunca mais conseguisse trabalho em São Paulo. Mudamos para uma casinha simples na cidade Tiradentes, onde Isabela nasceu. Isabela baixou a cabeça, processando essas informações sobre seu pai. Eduardo notou uma lágrima escorrer pela bochecha da menina e, pela primeira vez em décadas, sentiu um impulso genuíno de consolar alguém. Roberto morreu em um acidente de moto quando Isabela tinha 3 anos. Eduardo continuou lendo, sua voz ficando mais suave. Mas antes de partir, ele fez uma descoberta que mudou tudo. Trabalhando como entregador de medicamentos para farmácias da periferia, ele começou a notar um padrão estranho. Pessoas que tomavam certos remédios da Farmacorp desenvolviam efeitos colaterais graves que não constavam nas bulas. Eduardo parou de ler, sentindo o sangue gelando em suas veias. Durante todos os anos em que esteve no controle da empresa, ele havia se focado exclusivamente nos números, lucros, expansão de mercado, otimização de custos. Nunca havia se dado ao trabalho de investigar pessoalmente a eficácia e segurança dos produtos que sua empresa fabricava. Roberto começou a documentar tudo. A leitura prosseguiu. Conversava com os pacientes, fotografava receitas, anotava sintomas. Quando tinha evidências suficientes, tentou denunciar às autoridades sanitárias. 3 dias depois, sofreu o acidente. A palavra acidente soou carregada de implicações sinistras no silêncio pesado do escritório. Lá fora, a chuva havia diminuído, mas o céu continuava escuro como carvão, refletindo o peso das revelações que se desdobravam. Dudu, não estou sugerindo que o acidente não tenha sido realmente um acidente. A carta esclarecia, como se Gracinha estivesse antecipando os pensamentos de Eduardo. Mas as coincidências foram muitas para ignorar. Por isso guardei todas as evidências que Roberto coletou, junto com os documentos que encontrei na casa dos seus pais. Tudo está em um local seguro, esperando o momento certo. Isabela se levantou da poltrona e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que começavam a piscar na escuridão crescente. Sua postura era de uma maturidade impressionante para uma criança de 8 anos, como se o peso da história de sua família tivesse forçado um crescimento prematuro. Doutor Eduardo, disse ela sem se virar, mamãe me contou que o senhor era uma criança muito triste quando era pequeno, que seus pais nunca demonstravam carinho e que o senhor sempre se escondia no jardim quando eles brigavam. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As memórias que havia enterrado tão profundamente começaram a emergir. Noites em que chorava sozinho no quarto enquanto ouvia os gritos vindos do escritório do pai. Manhãs em que Gracinha era a única pessoa que perguntava como ele havia dormido. Tardes em que ela o ensinava a fazer castelos de areia na caixa de brinquedos que construíra no jardim. Ela disse que cuidar do senhor foi como ter o filho que sempre sonhou. Isabela continuou, virando-se para encará-lo, e que esperava que um dia o senhor pudesse dar o amor que recebeu para outra criança. Eduardo olhou para aquela menina extraordinária, órfã como ele. Havia se sentido na infância, mas carregando uma força interior e uma bondade que ele havia perdido em algum lugar do caminho para o sucesso. Pela primeira vez em 34 anos, permitiu que uma lágrima escapasse de seus olhos. Isabela, disse com a voz embargada, você gostaria de
Gostaria de jantar comigo? Podemos pedir algo e terminar de ler a carta. O sorriso que iluminou o rosto da menina foi exatamente igual ao de Gracinha, cheio de calor, perdão e esperança. E naquele momento, Eduardo Mendonça começou a compreender que talvez ainda houvesse tempo para recuperar a humanidade que havia perdido no caminho. Continue 1744, tópico 4. O jantar chegou através de um serviço de entrega exclusivo que Eduardo utilizava para reuniões noturnas importantes, pratos sofisticados de um restaurante japonês renomado. Mas ao ver Isabela observar com curiosidade a comida que nunca havia experimentado, ele se deu conta do abismo social que os separava. A menina, educada, tentava usar os hashes com dificuldade, até que Eduardo discretamente pediu talheres convencionais. Conte-me sobre sua vida, Isabela, disse Eduardo, enquanto observava a menina comer com o apetite de quem não havia se alimentado adequadamente há muito tempo. Como eram seus dias com sua mãe? Isabela mastigou pensativamente antes de responder, um hábito que Eduardo reconheceu como herança de Gracinha, que sempre escolhia suas palavras com cuidado. Mamãe trabalhava muito, doutor Eduardo. Ela limpava casas de manhã na Vila Madalena e de tarde cuidava de idosos no Morumbi. Eu ficava com Dona Conceição, nossa vizinha, que me ensinou a fazer contas de cabeça enquanto esperava mamãe voltar. E a escola? O rosto de Isabela se entristeceu. Mamãe me matriculou na escola municipal, mas eu tinha muita dificuldade para ler. As letras ficavam embaralhadas na minha cabeça, e os professores achavam que eu era lenta. Eduardo franziu o senho. Havia algo na descrição de Isabela que o intrigava. Durante o jantar, havia notado como ela memorizava instantaneamente os números dos andares no elevador. Como calculava mentalmente quantas horas havia entre o almoço e o jantar. Como organizava os objetos sobre a mesa em padrões matemáticos perfeitos. Mas você é boa com números, não é? O rosto de Isabela se iluminou. Sim. Consigo fazer contas muito difíceis na cabeça. Mamãe dizia que eu tinha um dom especial, mas que precisava aprender a ler para mostrar para o mundo o que sabia. Eduardo retomou a carta, sentindo que cada linha revelada o aproximava mais de uma verdade que havia evitado por décadas. Dudu, há uma última coisa que preciso te contar, e talvez seja a mais importante de todas. Nos últimos meses de vida, descobri que Isabela tem uma condição especial. Ela tem dificuldades com leitura por causa de uma dislexia severa, mas possui uma capacidade matemática extraordinária. Leva-a a um neurologista chamado Dr. Henrique Castilho, no Hospital Sírio-Libanês. Ele vai explicar melhor. Eduardo parou de ler e olhou para Isabela com nova perspectiva. Dislexia explicaria as dificuldades escolares, mas não diminuiria sua inteligência. Pelo contrário, muitas pessoas disléxicas desenvolviam habilidades compensatórias extraordinárias. A partir de amanhã, disse Eduardo impulsivamente, você vai ter aulas particulares, professores especializados em dislexia. O senhor faria isso por mim? Perguntou Isabela, seus olhos se arregalando de surpresa. Gracinha, sua mãe, foi a única pessoa que realmente se importou comigo quando eu era criança. É o mínimo que posso fazer. Eduardo continuou a leitura, mas foi interrompido pelo toque de seu celular. Era Patrícia, sua ex-esposa, cuja voz estridente ecoou pelo escritório mesmo antes dele aceitar a chamada. Eduardo, soube que você cancelou a reunião com os japoneses por causa de alguma criança de rua. Você perdeu completamente o juízo? Eduardo olhou para Isabela, que havia se encolhido na poltrona ao ouvir o tom agressivo. Patrícia, não é assunto seu. Claro que é assunto meu. Qualquer escândalo que afete a empresa afeta minha pensão. Já mandei meu advogado investigar essa menina. Que golpe vocês estão tentando aplicar? Ela não está aplicando golpe nenhum, respondeu Eduardo, com uma frieza que surpreendeu até mesmo ele.
e sugiro que se mantenha longe deste assunto. Eduardo Mendonça, você não pode estar pensando em se envolver emocionalmente com alguma oportunista. Lembra do que aconteceu com seus pais quando começaram a confiar nas empregadas. A ligação foi desligada abruptamente, deixando um silêncio tenso no escritório. Isabela havia ouvido toda a conversa e suas mãos tremiam ligeiramente. Ela acha que eu estou mentindo? Perguntou com a voz pequena. Patrícia acha que todo mundo está tentando aplicar golpes, porque é assim que ela mesma pensa, respondeu Eduardo com honestidade brutal. Não se preocupe com ela. Mas Eduardo sabia que a ex-esposa não desistiria facilmente. Patrícia Mendonça, ex-modelo e socialite, havia se casado com ele puramente por interesse financeiro e, após o divórcio, garantira uma pensão vitalícia de R$ 500 mil mensais através de um acordo judicial, favorecido por conexões políticas. Qualquer ameaça à estabilidade da Farmacorp representava uma ameaça direta ao seu padrão de vida luxuoso. Dudu, Eduardo continuou lendo a carta. Sei que será difícil acreditar em tudo que estou revelando. Por isso, deixei as evidências com alguém de confiança. Procure irmã Luciana no orfanato Santa Clara, na Vila Madalena. Ela tem a chave de um cofre no Banco Safra da Faria Lima. Lá estão todos os documentos. Eduardo anotou as informações, sentindo o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Se as evidências fossem verdadeiras, ele teria que escolher entre proteger o império construído por sua família e fazer a coisa certa. Por último, meu querido menino, quero que saiba que nunca o culpei pelos erros de seus pais. Você era apenas uma criança, mas agora é um homem com poder para corrigir os erros do passado. Confio que você encontrará a coragem que sempre teve dentro de si. A carta terminava com todo amor e saudade, Gracinha. PS. Isabela tem os mesmos sonhos que você tinha. Ela quer ajudar as pessoas. Não deixe que ela perca essa pureza como... Você perdeu! Eduardo dobrou a carta com cuidado, sentindo como se tivesse acabado de ler a própria sentença. Olhou para Isabela, que havia adormecido na poltrona, exausta pelas emoções do dia. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Continue 17:46, tópico 5. A primeira luz do amanhecer iluminava timidamente o escritório quando Eduardo despertou na poltrona ao lado de sua mesa. Havia passado a noite inteira velando o sono de Isabela, que dormia profundamente no sofá de couro, coberta por seu paletó Armani. Durante as horas silenciosas da madrugada, ele havia observado o rosto sereno da menina, vendo nele traços inconfundíveis de gracinha, a mesma expressão pacífica, a forma como curvava ligeiramente os lábios mesmo dormindo, as pequenas mãos que se fechavam como se estivessem segurando algo precioso. Às 7 da manhã, Márcia chegou ao escritório e encontrou uma cena que jamais esqueceria. O poderoso Eduardo Mendonça, sempre impecavelmente vestido e emocionalmente blindado, descabelado e amassado, preparando café para uma criança que comia biscoitos que ela havia trazido de casa. Bom dia, doutor Eduardo, disse Isabela, que havia acordado com uma energia surpreendente. O senhor dormiu mal na cadeira? Mamãe sempre dizia que cama ruim deixa a pessoa com dor nas costas. Estou bem, mentiu Eduardo, massageando discretamente o pescoço. Márcia, preciso que você faça algumas ligações urgentes. Primeiro, quero uma consulta com o Dr. Henrique Castilho, no Sírio-Libanês, para hoje mesmo. Segundo, procure a melhor especialista em dislexia de São Paulo para aulas particulares. Terceiro, entre em contato com o orfanato Santa Clara, na Vila Madalena. Márcia anotou tudo com eficiência, mas não conseguiu esconder a curiosidade. Em 12 anos de trabalho, nunca havia visto Eduardo se interessar por questões sociais ou crianças. E a reunião com o Conselho Administrativo às 9? Perguntou ela. Mantenha,
Mas quero que Isabela fique aqui no escritório. Providencie livros infantis e, não sei, brinquedos educativos. Durante a reunião do conselho, Eduardo se encontrou dividido entre os números frios dos relatórios financeiros e a consciência pesada pelas revelações da carta de Gracinha. O conselho administrativo da Farmacorp era composto por 5 membros. Além dele, havia Augusto Cavalcante, diretor financeiro e genro de um ex-ministro da Saúde. Sandra Ferreira, diretora de pesquisa e desenvolvimento, conhecida por sua ambição feroz. Dr. Mário Andrade, diretor médico que havia trabalhado com seu pai por 2 décadas. E Cláudia Menezes, diretora jurídica e prima, de 2º grau de sua ex-esposa Patrícia. Eduardo, precisamos discutir os resultados do último trimestre, começou Augusto, ajustando os óculos de grife. O novo antidepressivo teve vendas excepcionais, especialmente na rede pública, 50% acima das projeções. E os testes de segurança? Perguntou Eduardo, uma pergunta que nunca havia feito antes. Os testes seguiram todos os protocolos da Anvisa, respondeu Sandra rapidamente. Aprovação em tempo recorde. Em tempo recorde? Eduardo insistiu, lembrando-se das palavras de Gracinha sobre aprovações compradas. Dr. Mário pigarreou desconfortavelmente. Eduardo, você sabe como funciona o processo. Temos consultores especializados que agilizam a documentação junto aos órgãos competentes. A palavra consultores soou como um eufemismo suspeito aos ouvidos de Eduardo. Pela primeira vez em anos, ele começou a questionar processos que sempre havia aceito como normais. Quero ver todos os relatórios de teste do antidepressivo, disse Eduardo firmemente. Os originais, não apenas os resumos. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Cláudia foi a primeira a se manifestar. Eduardo, isso é muito incomum. Você sempre confiou em nossa expertise técnica. Talvez seja a hora de mudar isso. A reunião terminou em um clima tenso, com Eduardo percebendo olhares trocados entre os membros do conselho. Pela primeira vez, sentiu-se um estranho em sua própria empresa. De volta ao escritório, encontrou Isabela completamente absorta em um livro de matemática que Márcia havia conseguido. A menina fazia cálculos complexos em uma folha de papel, sua língua projetando-se ligeiramente entre os lábios em concentração, exatamente como Eduardo fazia quando era criança. Isabela, que tipo de conta é essa? Perguntou, observando números e símbolos que pareciam avançados demais para uma criança de 8 anos. Estou calculando quantas pessoas moram no nosso prédio baseado no consumo de água que vi no relatório que a síndica mostrou para Dona Conceição, respondeu ela naturalmente. Se cada apartamento tem em média 2,3 pessoas e o consumo mensal é de... Eduardo a interrompeu impressionado. Como você aprendeu a fazer esse tipo de cálculo? Mamãe me ensinou os números básicos, mas o resto eu... sei lá, simplesmente entendo. É como se os números conversassem comigo. Naquele momento, o Dr. Henrique Castilho retornou à ligação de Márcia. Eduardo explicou rapidamente a situação e marcou uma consulta para o mesmo dia. 2 horas depois, estavam no consultório do renomado neurologista no Hospital Sírio-Libanês. Dr. Castilho era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e uma paciência infinita com crianças. Após uma bateria de testes simples, ele confirmou o diagnóstico preliminar. Isabela tem dislexia severa, mas também possui o que chamamos de síndrome do savante matemático, explicou ele para Eduardo. É uma condição rara, onde dificuldades em uma área são compensadas por habilidades extraordinárias em outra. Com o tratamento adequado para a dislexia e estímulos apropriados para suas habilidades matemáticas, ela pode desenvolver um potencial extraordinário. E quanto custaria esse tratamento? Perguntou Eduardo. O tratamento completo, incluindo terapias especializadas e acompanhamento, sairia por volta de R$15 mil mensais, respondeu o médico. Eduardo não hesitou. Vamos começar imediatamente.
No caminho, de volta, Isabela estava quieta, processando tudo o que havia acontecido. Finalmente ela perguntou: Doutor Eduardo, por que o senhor está fazendo tudo isso por mim? Nós mal nos conhecemos. Eduardo dirigiu em silêncio por alguns minutos antes de responder. Porque sua mãe me deu algo muito precioso quando eu era criança: amor incondicional. E porque talvez seja hora de eu aprender a dar esse amor para alguém também. Naquela noite, enquanto levava Isabela para um apartamento de hotel 5 estrelas que havia alugado provisoriamente, Eduardo tomou uma decisão definitiva. Ligou para seu advogado pessoal. Doutor Ribeiro, preciso iniciar um processo de guarda. E também quero que você investigue profundamente todos os contratos e aprovações da Farmacorp dos últimos 15 anos. Algo me diz que vamos encontrar irregularidades sérias. A transformação de Eduardo Mendonça havia começado oficialmente e não haveria volta. Continue. 17:47. Tópico 6. 3 semanas haviam se passado desde a chegada tempestuosa de Isabela à vida de Eduardo, e as mudanças eram visíveis para qualquer um que o conhecesse. O homem que antes chegava ao escritório às 7 da manhã e saía após as 10 da noite, agora adaptava sua agenda aos horários escolares da menina. Havia contratado Helena Rodrigues, uma das melhores especialistas em dislexia de São Paulo, que vinha à cobertura do Copacabana Plaza Hotel 3 vezes por semana para sessões de terapia. A suíte presidencial do hotel havia se transformado em um ambiente completamente diferente. As mesas de centro de vidro agora tinham livros infantis, jogos educativos e cadernos de matemática espalhados. Isabela havia criado um cantinho especial próximo à janela panorâmica, onde organizava seus materiais com a precisão matemática que lhe era natural. Lápis alinhados por tamanho, cadernos empilhados em ordem de uso, borrachas dispostas em sequências geométricas perfeitas. Tio Edu, disse Isabela numa manhã ensolarada de janeiro, usando o apelido carinhoso que havia surgido naturalmente entre eles. A tia Helena disse que estou progredindo muito rápido na leitura. Quer ver? Eduardo, que estava revisando relatórios da empresa no sofá, imediatamente largou os papéis. Era impressionante como a presença da menina havia mudado suas prioridades. Ela abriu um livro infantil e começou a ler pausadamente, mas com uma clareza que não tinha 3 semanas antes. A menina caminhava pela floresta quando encontrou uma casa feita de doces, leu Isabela, pronunciando cada palavra com cuidado. Excelente, exclamou Eduardo, sentindo um orgulho paternal, que jamais imaginara ser capaz de experimentar. Você está lendo melhor que muitas crianças da sua idade. Naquele momento, o telefone tocou. Era Márcia, com uma urgência incomum na voz. Senhor Eduardo, precisa vir para o escritório imediatamente. Chegaram documentos da Anvisa questionando os testes do antidepressivo Serenax. E tem repórteres querendo falar com o senhor. Eduardo sentiu o estômago gelado. Havia pedido ao Dr. Ribeiro para investigar discretamente as aprovações da empresa, mas aparentemente a discrição não havia sido suficiente. Isabela, preciso ir resolver alguns problemas no trabalho, disse ele tentando manter a calma. Você fica aqui com a Helena, está bem? Está acontecendo alguma coisa grave? Perguntou a menina, mostrando mais uma vez sua maturidade precoce. Talvez, mas vou resolver tudo. O escritório da Farmacorp estava em estado de alerta quando Eduardo chegou. Márcia o aguardava com uma pilha de documentos e uma expressão de pânico mal disfarçado. O que exatamente está acontecendo? Perguntou Eduardo, fechando a porta do escritório. A Anvisa recebeu denúncias anônimas sobre irregularidades nos testes do Serenax. Aparentemente, efeitos colaterais graves foram omitidos dos relatórios oficiais. Eles querem todos os documentos originais em 48 horas.
Eduardo sentiu como se estivesse vivendo exatamente o cenário que Gracinha havia descrito na carta. E os relatórios originais? Onde estão? Sandra e Dr. Mário estão reunidos na sala de conferências desde as 7 da manhã. Eles parecem nervosos. 15 minutos depois, Eduardo entrou na sala de conferências e encontrou uma cena que confirmou seus piores temores. Sandra Ferreira estava queimando papéis na lareira decorativa, enquanto Dr. Mário Andrade digitava freneticamente no notebook, aparentemente deletando arquivos. "O que vocês estão fazendo?" perguntou Eduardo com uma calma gelada. Sandra congelou, um relatório meio queimado ainda nas mãos. "Eduardo, não esperávamos você tão cedo." "Obviamente. Respondam à minha pergunta." Dr. Mário fechou o notebook e suspirou pesadamente. "Eduardo, há coisas sobre o funcionamento desta empresa que você nunca quis saber. Seu pai e depois você sempre preferiram focar nos resultados finais." "E que coisas são essas?" Sandra e Dr. Mário trocaram olhares antes de Sandra responder. Os testes do Serenax mostraram que 12% dos pacientes desenvolveram pensamentos suicidas como efeito colateral. Mas, se reportássemos isso, o medicamento nunca seria aprovado. Perdemos 2 anos de desenvolvimento e 50 milhões em investimento. Então vocês omitiram essa informação? "Ajustamos os relatórios", disse Dr. Mário, tentando usar um eufemismo. "É uma prática comum na indústria. Em farmacêutica, todo mundo faz." Eduardo sentiu uma raiva que não sabia que possuía. "Todo mundo faz? Estamos falando de vidas humanas." "Eduardo, seja realista", disse Sandra com frieza. "Esta empresa gera 5.000 empregos diretos e distribui medicamentos para 15 milhões de brasileiros. Você quer destruir tudo isso por causa de alguns casos isolados?" "Alguns casos isolados de suicídio, você quer dizer?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo compreendeu naquele momento que havia herdado não apenas uma empresa, mas um sistema corrupto que funcionava há décadas. Sua fortuna, seu status, toda a sua vida haviam sido construídos sobre mentiras e omissões que custavam vidas humanas. "Quantos outros medicamentos têm problemas similares?" perguntou Eduardo. "Eduardo", começou o Dr. Mário. "Quantos?" "7. Talvez 8, admitiu Sandra. "Mas escute, se cooperarmos com a Anvisa e entregarmos tudo, a empresa será fechada. Milhares de pessoas ficarão desempregadas. Você perderá todo o seu patrimônio." Eduardo caminhou até a janela, observando São Paulo se agitando lá embaixo. Pensou em Isabela, na confiança absoluta que ela depositara nele, nas palavras de Gracinha sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. "Márcia!" gritou ele pelo interfone. "Sim, senhor. Convoque uma coletiva de imprensa para hoje às 5 da tarde e ligue para a Anvisa. Diga que a Farmacorp vai colaborar integralmente com a investigação." Sandra se levantou abruptamente. "Eduardo, você não pode estar falando sério." "Nunca estive mais sério na vida, e vocês dois estão demitidos. Saiam da minha empresa." Quando ficou sozinho na sala de conferências, Eduardo ligou para Isabela. "Tio Edu, como está tudo?" "Complicado, pequena, mas lembrei de uma coisa que sua mãe escreveu na carta." "O quê?" "Que pessoas boas fazem a coisa certa mesmo quando é difícil." "E você vai fazer a coisa certa?" Eduardo olhou pela janela, vendo não apenas a cidade, mas milhões de pessoas que confiavam em empresas como a sua para proteger sua saúde. "Sim, Isa, vou fazer a coisa certa." Continue 17h50. Tópico 7. A coletiva de imprensa às 5 da tarde se transformou no momento mais difícil da vida profissional de Eduardo Mendonça.
O salão de eventos do Hotel Copacabana Palace estava lotado com jornalistas dos principais veículos de comunicação do país, representantes de órgãos reguladores e advogados de famílias que suspeitavam ter sido prejudicadas pelos medicamentos da Pharmacorp. Eduardo se posicionou atrás do púlpito, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto ajustava o microfone. Senhoras e senhores, da imprensa, começou com a voz firme, apesar do turbilhão emocional que sentia. Convoquei esta coletiva para fazer uma declaração sobre irregularidades descobertas na Pharmacorp que comprometem a segurança de nossos medicamentos. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia. Era inédito um CEO confessar publicamente problemas em sua própria empresa. Descobri recentemente que relatórios de testes clínicos foram alterados para omitir efeitos colaterais graves de pelo menos 8 medicamentos atualmente no mercado. A partir de hoje, a Pharmacorp está retirando voluntariamente esses produtos e cooperando integralmente com as autoridades. A explosão de perguntas que se seguiu foi ensurdecedora. Eduardo respondeu, a cada uma com honestidade brutal, admitindo que não havia supervisionado adequadamente os processos e assumindo responsabilidade total. Quando um repórter perguntou sobre as consequências financeiras, ele respondeu, o prejuízo estimado é de aproximadamente 2 bilhões de reais. A empresa pode não sobreviver, mas a vida humana vale mais que qualquer lucro. No apartamento do hotel, Isabela assistiu à coletiva pela televisão com Helena. A menina observava atentamente cada expressão de Eduardo, cada palavra escolhida com cuidado. Ele está fazendo igual mamãe fazia, disse Isabela para Helena, escolhendo o que é certo mesmo sabendo que vai ser difícil. Você tem muito orgulho dele, não tem? Perguntou Helena. Tenho, e mamãe também teria. Enquanto isso, na mansão em Alphaville, que já havia pertencido aos pais de Eduardo, Patrícia Mendonça observava a coletiva com crescente horror. Cada palavra de seu ex-marido representava milhões a menos em sua pensão. Pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. Cláudia, Patrícia, você viu o que aquele insensato está fazendo? Preciso que você entre com uma ação imediatamente questionando a sanidade mental dele. Do outro lado da linha, Cláudia Menezes, diretora jurídica da Pharmacorp e prima de Patrícia, hesitou. Patrícia, tecnicamente ele está agindo dentro de seus direitos como proprietário majoritário. Não me venha com tecnicalidades. Aquela menina de rua fez alguma lavagem cerebral nele. Quero que você prove que ele não está em condições de tomar decisões empresariais. Na sede da Pharmacorp, Augusto Cavalcante reunia os demais membros do conselho em uma sessão de emergência. A sala de reuniões estava carregada de tensão e recriminações. Eduardo perdeu completamente o juízo, disse Augusto, afrouxando a gravata. Em uma tarde ele destruiu 50 anos de construção empresarial. Minha carreira está arruinada, lamentou o Dr. Mário, que havia retornado após sua demissão para tentar minimizar os danos. 30 anos de trabalho por água abaixo. Precisamos agir, disse Cláudia, entrando na sala. Tenho uma proposta. Patrícia vai questionar judicialmente a capacidade mental de Eduardo. Se conseguirmos provar que ele está sob influência indevida dessa criança, podemos anular suas decisões. A conspiração estava se formando, mas Eduardo antecipou os movimentos. Naquela mesma noite, ligou para Dr. Ribeiro. Doutor, preciso que você prepare uma defesa completa. Eles vão tentar me declarar incapaz ou sob influência indevida. Quero que você documente cada decisão minha como racional e baseada em evidências. Eduardo, posso sugerir algo? Seria prudente fazer uma avaliação psiquiátrica independente para comprovar sua sanidade mental. E talvez seria interessante legalizar sua situação com Isabela o quanto antes. Legalizar como? Adoção,
Se você tem a intenção de cuidar da menina permanentemente, a adoção oficial protegeria ambos de questionamentos futuros. A ideia da adoção atingiu Eduardo como um raio. Ele nunca havia considerado ter filhos, sempre focado exclusivamente na carreira. Mas nas 3 semanas com Isabela, havia descoberto um amor paternal que não sabia que possuía. Dr. Ribeiro, inicie os papéis da adoção imediatamente e quero que Isabela seja incluída no meu testamento como herdeira principal. No dia seguinte, enquanto Isabela fazia suas sessões de terapia com Helena, Eduardo decidiu visitá-la, irmã Luciana, no orfanato Santa Clara. O local era simples, mas acolhedor, com paredes coloridas e o som de crianças brincando no pátio. Irmã Luciana era uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos escondidos sob o hábito, mas olhos cheios de vida e compaixão. Eu estava esperando sua visita, Sr. Mendonça, disse ela, conduzindo-o a um escritório pequeno, mas organizado. Gracinha falou muito sobre você antes de partir. A senhora a conhecia bem? Gracinha trouxe Isabela aqui algumas vezes, quando não tinha com quem deixar a menina durante o trabalho. Era uma mulher extraordinária. Estudava pedagogia à noite e sonhava em abrir uma escola para crianças carentes. Irmã Luciana abriu um cofre antigo atrás de sua mesa e retirou uma chave dourada. Esta chave abre o cofre 247 no Banco Safra da Faria Lima. Gracinha depositou lá todos os documentos que você precisa ver. Irmã, posso perguntar, a senhora acha que Gracinha aprovaria o que estou fazendo com Isabela? O sorriso que iluminou o rosto da religiosa foi sua resposta. Senhor Mendonça, Gracinha sempre acreditou que as pessoas podem mudar quando encontram um amor verdadeiro. Ela via bondade no seu coração mesmo quando você era uma criança triste e solitária. 2 horas depois, Eduardo estava no banco, abrindo o cofre que guardava 3 décadas de segredos. Dentro, encontrou pastas organizadas meticulosamente, fotografias de documentos alterados, gravações em fita cassete de conversas comprometedoras, relatórios médicos originais mostrando efeitos colaterais omitidos e uma lista de nomes, políticos, médicos e executivos envolvidos no esquema. A última pasta tinha uma etiqueta diferente. Para quando Dudu estiver pronto para a verdade completa. Dentro, encontrou certidões de nascimento, exames de DNA e documentos que revelavam o segredo final que Gracinha havia guardado. Eduardo leu os papéis com crescente incredulidade, suas mãos tremendo, enquanto processava a revelação mais chocante de todas. Pegou o telefone e ligou para Isabela. Isa, preciso conversar com você sobre algo muito importante. Algo sobre sua família. E a minha. Tio Edu, você está bem? Sua voz está estranha. Eduardo olhou pela janela do banco para a movimentada Faria Lima, onde milhões de pessoas viviam suas vidas, sem saber que estavam prestes a testemunhar uma das maiores transformações empresariais da história brasileira. Estou bem, pequena, mais bem do que estive em muito tempo. Chegaremos em casa em 1 hora e então você vai descobrir algo que vai mudar tudo. Continue 17h51. Tópico 8. Eduardo chegou ao hotel com as mãos ainda tremendo pelos documentos que havia descoberto no cofre. Isabela estava no chão da sala, cercada por livros de matemática e desenhos geométricos que havia criado como exercício de concentração. Helena havia acabado de sair, e a menina brincava sozinha com uma naturalidade que demonstrava como havia se adaptado ao novo ambiente. Tio Edu, exclamou Isabela ao vê-lo, correndo para abraçá-lo com o carinho espontâneo que havia se tornado parte da rotina deles. A Helena disse que hoje eu li 2 páginas inteiras sem errar uma palavra. Eduardo a abraçou com força, sentindo o peso da revelação que estava prestes a compartilhar. Isa, sente-se aqui comigo. Preciso te contar algo muito importante sobre sua família.
A seriedade no tom de Eduardo fez com que Isabela se acomodasse no sofá com atenção total, suas pequenas mãos cruzadas no colo, um gesto que havia herdado de Gracinha quando se preparava para ouvir algo sério. Lembra quando eu te contei que sua mãe cuidava de mim quando eu era criança? Começou Eduardo. Sim, mamãe sempre dizia que você era como um filho para ela. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Isabela, sua avó, a mãe da sua mãe, ela também trabalhou para a minha família. Ela se chamava Rosa. O rosto de Isabela se iluminou. Vovó Rosa. Mamãe sempre falava dela, mas disse que ela morreu quando eu era bebê. Sua avó Rosa trabalhou como cozinheira na casa dos meus pais por mais de 20 anos. E há algo que nem sua mãe soube até pouco antes de morrer. Eduardo retirou os documentos da pasta e mostrou certidões antigas para Isabela. Embora ela ainda tivesse dificuldades com leitura, conseguiu identificar nomes familiares. Isabela, sua avó Rosa teve um relacionamento com meu avô, Henrique Mendonça, o fundador da Farmacorp. Eles nunca puderam se casar por causa das diferenças sociais da época, mas... Eduardo parou, vendo nos olhos de Isabela a compreensão gradual do que isso significava. Isso quer dizer que sua mãe era minha tia, e você é minha prima. O silêncio que se seguiu foi profundo. Isabela processou a informação com a mesma seriedade matemática que aplicava aos problemas numéricos, conectando mentalmente todas as peças. Por isso mamãe sempre dizia que cuidar de você era especial. Disse finalmente. Vocês eram realmente família. Somos realmente família, corrigiu Eduardo. E isso muda tudo, Isa. Legalmente você tem direitos sobre a empresa. Você é a herdeira legítima da Farmacorp. Antes que Isabela pudesse responder, o telefone de Eduardo tocou. Era Dr. Ribeiro, com urgência na voz. Eduardo, temos problemas. Patrícia entrou com uma ação judicial questionando sua sanidade mental. Ela está alegando que você está sob influência indevida da criança e que suas decisões recentes provam instabilidade psicológica. Eduardo olhou para Isabela, que havia ouvido parte da conversa. Doutor, acabei de descobrir algo que muda completamente a situação. Isabela é minha prima e herdeira legítima da empresa. Temos documentos que provam. O silêncio do outro lado da linha foi longo antes de Dr. Ribeiro responder. Eduardo, isso é extraordinário, mas também complica as coisas se Patrícia descobrir que existe uma herdeira com direitos sobre a empresa. A ligação foi interrompida por uma batida urgente na porta. Eduardo atendeu e se deparou com Márcia, visivelmente agitada. Senhor Eduardo, desculpe incomodar, mas tem uma situação grave. A polícia está na sede da empresa com mandados de busca e apreensão. E tem jornalistas acampados na porta do prédio. Naquele momento, a televisão no quarto do hotel, que estava ligada baixinho, aumentou o volume para um plantão jornalístico. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Dose Certa, investigando fraudes em testes de medicamentos. A principal empresa investigada é a Farmacorp, cujo CEO surpreendeu o país ontem ao confessar irregularidades. Isabela se aproximou de Eduardo e pegou sua mão. Tio Edu, você está com medo? Um pouco, admitiu Eduardo. Honestidade que jamais havia demonstrado para ninguém antes. Mas você sabe o que sua mãe dizia sobre fazer a coisa certa, que às vezes dói no começo, mas sempre liberta no final. Naquele momento, Eduardo tomou a decisão mais importante de sua vida. Ajoelhou-se diante de Isabela, ficando na altura dos olhos dela. Isa, quero te perguntar algo muito sério. Você gostaria que eu fosse oficialmente seu pai adotivo? Que você se tornasse Isabela Mendonça? Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas, mas seu sorriso foi radiante. Você faria isso mesmo? Mesmo com todos esses problemas?
especialmente por causa desses problemas. Famílias verdadeiras se protegem mutuamente. A emoção do momento foi interrompida por outra ligação. Desta vez era a irmã Luciana. Senhor Mendonça, peço desculpas por incomodar, mas recebi uma visita muito desagradável. Uma mulher chamada Patrícia esteve aqui com advogados, questionando sobre os documentos que Gracinha deixou. Eles insinuaram que posso ter problemas legais se não colaborar. Eduardo sentiu a raiva crescer em seu peito. Irmã Luciana, não se preocupe, vou resolver isso. Há mais uma coisa. Encontraram a antiga casa de Gracinha na cidade de Tiradentes. Aparentemente, alguém revirou tudo procurando por alguma coisa. Eduardo compreendeu imediatamente que seus adversários estavam desesperados para encontrar evidências que pudessem usar contra ele, mas eles não sabiam que todas as provas mais importantes estavam seguras no cofre do banco. Márcia, preciso que você faça algumas coisas urgentes, disse Eduardo, entrando no modo executivo que conhecia bem. Primeiro, contratem segurança 24 horas para a irmã Luciana e o orfanato. Segundo, quero uma equipe de advogados especializados em direito de família para acelerar o processo de adoção da Isabela. Tio Edu, disse Isabela, interrompendo suas instruções, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu virar sua filha de verdade e tiver direito à parte da empresa, posso ajudar a decidir o que fazer com ela? Eduardo sorriu, reconhecendo na pergunta a mesma perspicácia que havia admirado em Gracinha. O que você faria? Transformaria em uma empresa que realmente ajuda pessoas. E usaria parte do dinheiro para abrir a escola que mamãe sonhava. Naquele momento, observando aquela menina de 8 anos propor soluções éticas com a simplicidade da sabedoria genuína, Eduardo compreendeu que havia encontrado não apenas uma filha, mas uma parceira na missão de reconstruir o império familiar sobre fundações morais sólidas. A batalha estava apenas começando, mas agora ele sabia que não estava lutando sozinho. Continue 1753. Tópico 9. O mês de fevereiro trouxe consigo o calor intenso do verão paulistano e uma escalada dramática na guerra judicial que se desenrolava em torno de Eduardo e Isabela. A suíte do Copacabana Plaza havia se transformado em um centro de operações improvisado, com advogados entrando e saindo constantemente, pilhas de documentos espalhadas por todas as mesas e telefones tocando incessantemente. Isabela, agora oficialmente sob a guarda provisória de Eduardo, enquanto o processo de adoção tramitava, havia se adaptado ao caos com a resiliência característica das crianças que crescem cedo demais. Ela criara um cantinho silencioso no quarto onde fazia suas lições com Helena, aparentemente alheia à tempestade legal que se formava ao seu redor. Mas Eduardo percebera que a menina absorvia cada conversa, cada tensão, com uma inteligência aguçada que às vezes o assustava. Tio Edu, disse Isabela numa manhã de terça-feira, enquanto ele revisava relatórios jurídicos, por que a ex-esposa do senhor odeia tanto a mim? Eu nem a conheço. Eduardo largou os papéis e olhou para aquela criança que fazia perguntas difíceis, com a naturalidade de quem não aprendera ainda a evitar verdades desconfortáveis. Patrícia não odeia você especificamente, Isa. Ela tem medo de perder dinheiro. E algumas pessoas, quando têm medo, fazem escolhas ruins. Mamãe sempre dizia que quando alguém nos ataca, geralmente é porque está machucado por dentro, refletiu Isabela. Será que a Patrícia está machucada? A sabedoria simples da menina, mais uma vez, surpreendeu Eduardo. Talvez esteja, mas isso não justifica o que ela está fazendo. Naquele momento, Dr. Ribeiro chegou com uma expressão que Eduardo aprendera a reconhecer como problemas graves. Eduardo, temos desenvolvimentos preocupantes. Patrícia conseguiu uma liminar questionando sua capacidade de tomar decisões sobre a Pharmacorp. A audiência está marcada para sexta-feira.
Com base em quê? Ela apresentou laudos psiquiátricos questionando seu estado mental, alegando que suas decisões recentes, confessar as irregularidades, retirar medicamentos do mercado e, especialmente, se apegar obsessivamente a uma criança desconhecida, são evidências de instabilidade emocional. Eduardo sentiu uma raiva fria percorrer seu corpo. E Isabela? Aí está o problema. Patrícia também está questionando a adoção, alegando que você está sendo manipulado por uma menor que pode ter sido treinada para aplicar um golpe sofisticado. Isabela, que havia ouvido toda a conversa, se aproximou de Eduardo com os olhos marejados, mas controlando as lágrimas com uma dignidade impressionante para uma criança. Tio Edu, se eu for embora, se eu voltar para o orfanato, isso resolve os problemas? Não, respondeu Eduardo com uma veemência que surpreendeu até mesmo ele. Você não vai a lugar algum. Somos família, lembra? E famílias não se abandonam. Dr. Ribeiro pigarreou delicadamente. Eduardo, há algo mais. As investigações da Polícia Federal encontraram evidências de que as irregularidades na Farmacorp remontam a pelo menos 15 anos. Você pode enfrentar acusações criminais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo compreendeu que sua decisão de fazer a coisa certa poderia resultar em prisão, na perda da empresa e, pior ainda, na separação de Isabela. Existe alguma estratégia legal que possa proteger Isabela se eu for indisponibilizado? Perguntou Eduardo, escolhendo as palavras cuidadosamente na presença da menina. Estou trabalhando nisso, mas Eduardo precisa saber que se Patrícia conseguir provar instabilidade mental, ela pode assumir o controle da empresa como principal beneficiária da pensão. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, Eduardo se encontrou sozinho na varanda da suíte, observando as luzes de São Paulo se estenderem até o horizonte. Seu celular tocou, era um número desconhecido. Eduardo Mendonça? Sim. Aqui é Dr. Carlos Mendoza, da Universidade de São Paulo. Sou especialista em fraudes farmacêuticas e tenho acompanhado seu caso. Gostaria de conversar pessoalmente. 2 horas depois, Dr. Mendoza estava na suíte. Um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação metálica e uma expressão de quem havia visto muita corrupção ao longo da carreira acadêmica. Sr. Mendonça, o que você fez foi extraordinário, disse ele, acomodando-se no sofá. Em 20 anos estudando a indústria farmacêutica brasileira, nunca vi um CEO confessar publicamente irregularidades. Dr. Mendoza, respeito seu trabalho, mas não estou buscando elogios. Preciso de ajuda prática. É exatamente isso que vim oferecer. Tenho documentos e evidências independentes que comprovam que a corrupção na Farmacorp era sistemática e anterior ao seu controle efetivo. Posso testemunhar que você foi, na verdade, uma vítima do sistema que herdou. Eduardo se inclinou para a frente, interessado. Em troca de quê? Quero que você transforme a Farmacorp em um modelo de transparência e ética. Quero acesso total aos seus processos para criar um estudo de caso que possa revolucionar a indústria farmacêutica brasileira. A proposta era tentadora, mas Eduardo havia aprendido a desconfiar de ofertas que pareciam boas demais. Dr. Mendoza, preciso de tempo para pensar. Claro, mas Eduardo, tem algo que você precisa saber. Patrícia não está agindo sozinha. Ela tem financiamento de concorrentes da Farmacorp que querem comprar seus ativos a preço de banana durante a crise. A revelação atingiu Eduardo como um soco. Patrícia não estava apenas protegendo sua pensão, estava participando de uma conspiração para destruir a empresa e vendê-la aos rivais. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma determinação renovada. Encontrou Isabela na cozinha da suíte, preparando o café da manhã com a ajuda de Helena. Isa, disse ele sentando-se à mesa,
preciso te contar algo sobre a audiência de sexta-feira. Eu sei que é importante, disse Isabela, servindo café para ele com movimentos cuidadosos. A Helena explicou que algumas pessoas querem nos separar. E o que você acha disso? Isabela parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Acho que elas não conhecem nossa família. Não sabem que quando você me adota de verdade no coração, não tem papel que pode desfazer isso. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Isabela Mendonça, você tem razão. E na sexta-feira, vamos provar isso para todo mundo. Naquele momento, seu telefone tocou. Era Márcia, com uma notícia que mudaria tudo. Senhor Eduardo, acabei de receber uma ligação da irmã Luciana. Ela disse que tem mais documentos de Gracinha. Documentos que ela guardou separadamente, que provam coisas sobre Patrícia que ninguém imaginava. Eduardo olhou para Isabela, que sorria com a confiança de uma criança que crescera acreditando que a verdade sempre vence no final. Márcia, diga para a irmã Luciana que estaremos lá em 1 hora. E ligue para Dr. Ribeiro. Acho que nossa estratégia de defesa acaba de mudar completamente. A última batalha estava prestes a começar. Continue. 17h55. Tópico 10. A sexta-feira amanheceu com um céu azul cristalino sobre São Paulo, contrastando com a tensão palpável que dominava o Fórum João Mendes Júnior. Eduardo chegou ao tribunal acompanhado de Isabela, que havia insistido em usar um vestido azul marinho, uma roupa nova que Helena havia comprado especialmente para a ocasião. A menina segurava firmemente a mão de Eduardo, sua postura ereta e digna, desmentindo a idade de apenas 8 anos. O salão estava lotado com jornalistas, representantes de órgãos de saúde, famílias de pacientes prejudicados pelos medicamentos da Farmacorp e curiosos atraídos pela repercussão midiática do caso. Patrícia Mendonça entrou poucos minutos depois, elegantemente vestida em um terno Chanel branco, acompanhada de uma equipe de advogados caros e um ar de superioridade que Eduardo conhecia bem. "Olha só", murmurou Patrícia para sua advogada, alto o suficiente para que Eduardo ouvisse. Ele trouxe a criança para sensibilizar o juiz. Típico. Isabela apertou a mão de Eduardo, mas não demonstrou medo. Nos últimos dias, a visita ao orfanato Santa Clara havia revelado documentos que mudaram completamente o cenário legal. Irmã Luciana havia entregado uma pasta adicional que Gracinha havia deixado com instruções específicas para ser aberta apenas em caso de ataques à família. O juiz Marcos Vinícius Carvalho era conhecido por sua imparcialidade e rigor legal. Aos 60 anos, havia presidido alguns dos casos mais complexos da justiça paulista e não se impressionava facilmente com melodramas jurídicos. Senhor Eduardo Mendonça, começou o juiz após a leitura das acusações. A requerente alega que suas decisões recentes demonstram instabilidade mental e que você está sendo manipulado por esta menor. Como responde a essas acusações? Eduardo se levantou, sentindo o peso de décadas de decisões que o haviam levado àquele momento. Excelência, minhas decisões foram baseadas em evidências concretas de irregularidades que comprometeriam a saúde pública. Assumir responsabilidade por erros do passado não é instabilidade, é maturidade moral. A advogada de Patrícia, a doutora Fernanda Coelho, se levantou imediatamente. Meritíssimo! O requerido destruiu uma empresa sólida, baseado em documentos de origem duvidosa, fornecidos por uma criança que apareceu do nada. Isso não é normal. Dr. Ribeiro contra-atacou. Excelência, gostaria de apresentar evidências que revelam as verdadeiras motivações da requerente. Com autorização do juiz, Dr. Ribeiro apresentou os documentos encontrados pela irmã Luciana. O primeiro era uma série de extratos bancários mostrando transferências milionárias de empresas farmacêuticas concorrentes para contas pessoais de Patrícia ao longo dos últimos 2 anos. Excelência, explicou Dr. Ribeiro,
Estes documentos provam que a senhora Patrícia recebeu mais de 5 milhões de reais de concorrentes da Farmacorp interessados em adquirir a empresa durante uma crise. O murmúrio que percorreu o tribunal foi audível. Patrícia empalideceu visivelmente, sussurrando urgentemente com sua advogada. Há mais, continuou o Dr. Ribeiro. Temos gravações de conversas telefônicas onde a requerente coordena estratégias com executivos rivais para destruir a reputação da Farmacorp. O juiz pediu para ouvir uma das gravações. A voz inconfundível de Patrícia ecoou pelo tribunal. Quando Eduardo estiver internado por problemas psiquiátricos, a empresa ficará vulnerável. Vocês podem fazer uma oferta hostil por 30 centavos no real. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia tentou se levantar para protesto, mas sua própria advogada assegurou. Excelência, disse Dr. Ribeiro. Apresento também os resultados da avaliação psicológica independente do Sr. Eduardo, realizada pelo Dr. Antônio Marchetti, renomado psiquiatra forense. O laudo atesta plena capacidade mental e emocional, mas a revelação mais impactante ainda estava por vir. Dr. Ribeiro apresentou os documentos de parentesco que provavam a ligação familiar entre Isabela e Eduardo. Meritíssimo, a menor Isabela Santos é prima legítima do requerido e herdeira legal da Farmacorp. Longe de ser uma oportunista, ela é a verdadeira herdeira dos ideais éticos da empresa. O juiz estudou os documentos por longos minutos antes de pedir para falar com Isabela diretamente. Isabela, você compreende o que está acontecendo aqui? Isabela se levantou com dignidade impressionante. Sim, senhor juiz. Algumas pessoas querem separar nossa família porque acham que somos perigosos para os negócios delas. E o que você quer? Quero ficar com o tio Edu porque ele é minha família de verdade. E quero que nossa empresa faça remédios que realmente ajudem as pessoas, como minha mãe sonhava. A simplicidade e sinceridade da resposta tocaram visivelmente o juiz e todos os presentes. Dr. Carvalho se dirigiu então a Patrícia. Senhora Patrícia Mendonça, diante das evidências apresentadas de conspiração e conflito de interesses, não apenas rejeito sua petição, como determino a abertura de investigação sobre suas atividades. O martelo bateu com finalidade. Processo julgado improcedente. A guarda da menor Isabela Santos permanece com Eduardo Mendonça e determino celeridade no processo de adoção. A explosão de flashes fotográficos e perguntas de jornalistas que se seguiu foi intensa, mas Eduardo só tinha olhos para Isabela, que o abraçava com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. 3 meses depois, durante o Carnaval de 2025, enquanto os blocos de rua enchiam São Paulo de música e alegria, a Fundação Gracinha Santos era oficialmente inaugurada no mesmo edifício onde antes funcionava a sede da Farmacorp. A empresa farmacêutica havia sido reestruturada com protocolos rigorosos de transparência e ética, tornando-se um modelo para a indústria brasileira. Isabela, agora oficialmente Isabela Mendonça, cortou a fita inaugural da primeira escola da Fundação, destinada a crianças com dificuldades de aprendizagem. Aos 9 anos, ela havia se tornado fluente em leitura e demonstrava habilidades matemáticas que impressionavam especialistas. Papai Edu, disse Isabela naquele dia, usando o título que havia adotado naturalmente após a adoção oficial. Acho que mamãe ficaria orgulhosa. Eduardo, observando dezenas de crianças brincando no pátio da escola que Gracinha havia sonhado, abraçou sua filha com um amor incondicional que havia aprendido a expressar. Tenho certeza que ela está orgulhosa, minha filha. Muito orgulhosa. À noite, no terraço do apartamento nos Jardins, onde agora viviam como uma família verdadeira, Eduardo ajudava Isabela a ensinar outras crianças órfãs a ler, usando os métodos carinhosos que Gracinha havia registrado em suas anotações pedagógicas.
A menina que havia chegado em sua vida numa tarde chuvosa de dezembro havia se tornado não apenas sua filha, mas sua professora em humanidade. O homem que um dia havia acreditado que controle emocional era sinônimo de força, descobriu que a verdadeira força estava na vulnerabilidade do amor. E a criança, que havia sido subestimada por sua origem social, provou que inteligência e caráter independem de berço, mas florescem quando encontram terreno fértil para crescer. Enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas terrestres, Eduardo e Isabela liam juntos a carta de Gracinha mais uma vez, sabendo que cada palavra havia se tornado realidade. O amor genuíno havia quebrado ciclos de abandono emocional e criado uma família verdadeira que transcendia laços biológicos ou convenções sociais.